Então tá. Então o que a gente vai falar hoje, porque eu estava conversando com vocês, né, sobre meta-análise e revisão sistemática. Vou vocês para cá. O que é, né, na verdade, uma revisão sistemática? Eu não sei qual é a experiência de vocês, nem o quanto vocês sabem, assim, de revisão sistemática. Algum de vocês já participou de algum trabalho, já coletou dados, já acessou bancos de dados com esse intuito de fazer uma meta-análise? Vocês têm experiência com alguma coisa relacionada a isso? Para mim é mais a leitura mesmo do que fazer propriamente. Tá. Eu Todo tô, mundo tô faz. fazendo uma. Como? Oi, eu tô fazendo uma revisão Tá fazendo uma? sistemática. Ah, então tu já sabe todos os passos ali iniciais. Não. Tá, então assim, ó, revisão sistemática, né? O que ela visa, né? Ela visa analisar os estudos relevantes que já foram publicados, né? Mas para que a gente consiga fazer essa análise, a gente tem que ter uma estratégia, porque é através dessa estratégia que a gente vai conseguir limitar o viés e vai conseguir avaliar criticamente, sintetizar todos os resultados de uma questão de pesquisa específica, tá? Esse é o conceito de uma revisão sistemática. Ela é um pouco diferente, por exemplo, de uma revisão da literatura, que ela é feita, vamos falar assim, mais empiricamente. Tu vai lá, tu acessa um banco de dados, tu bota uma determinada palavra-chave, tipo, vamos puxar para o meu lado, assim, eu sou oncologista, então o que eu estudo, né? O que eu estudo no meu mestrado, no meu doutorado? Estudo tudo relacionado ao câncer de próstata, mais especificamente o sistema purinérgico. Então, a gente coloca aquelas palavras-chave ali num banco de dados, pode ser o PubMed, Embase, e aí vem aqueles determinados artigos, papers que foram publicados sobre o assunto. Na revisão sistemática, a gente tem uma estratégia de busca um pouco diferente. Isso muda completamente o resultado e o número de artigos, de papers que vem quando a gente faz uma busca com essa forma estratégica. Tá? Tudo isso é para quê? Para a gente conseguir limitar o viés ao máximo e analisar criticamente aqueles papers que já foram publicados. Tá? E tudo que for relacionado a aspecto estatístico de uma revisão sistemática é chamado de meta-análise. Então, por isso que nós temos uma revisão sistemática e a meta-análise. O que é a meta-análise? Resumidamente, é o quê? A estatística, a parte estatística de uma revisão sistemática. É bem diferente de uma revisão normal, que a gente não tem essa parte estatística tão detalhada. A gente vai botar, nós vamos colocar numa revisão normal de literatura, nós vamos detalhar. Eu revisei 500 papers, né? Em 200 papers nós tivemos esse resultado, em 100 tivemos esse, mas tu não vai conseguir condensar e analisar adequadamente esses dados numa revisão da literatura normal. Mas numa revisão sistemática tu consegue, e isso a gente acaba chamando de meta-análise. Tá? Quais são os níveis de evidência que a gente tem, assim, na nossa área, na área da medicina, né? Então, começando pela base da pirâmide, nós temos a opinião dos experts, né? São ou estudos in vitro, estudos em animais. Depois vem os relatos de caso ou séries de casos, estudos de caso e controle, estudos de corte, que todos sabem que são estudos extremamente caros, né? E de uma execução bem difícil, normalmente demora um tempo razoável para ser executado esse tipo de estudo, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Então, as revisões sistemáticas, elas têm um nível de evidência muito bom. Então, se na época de acadêmico, assim, né, como eu era anos atrás, e como você, se eu tivesse sido estimulada, ou se alguém tivesse falado mais da execução, talvez houvesse uma produção maior de revisões sistemáticas que tem esse nível extremamente bom e pode ser feito pelo acadêmico, desde que tenha uma orientação e publicado numa revista realmente que tenha um impacto bom.
né? Quais são as principais diferenças, né, de uma meta-análise, de uma revisão sistemática e de uma revisão tradicional? Era exatamente aquilo que eu estava falando, né? A revisão tradicional, ela é subjetiva, ela tem métodos de seleção que não são totalmente transparentes, né? Os resultados não são totalmente reprodutíveis. Então, se nós nos dividirmos, aqui a gente está em 14 pessoas, se nós nos dividirmos em 2 grupos e a gente se propor a fazer uma revisão tradicional, né? Então, 7 de nós vamos fazer uma determinada revisão e o outro grupo de 7 vai fazer também uma revisão tradicional de um único assunto, tá? De uma questão de pesquisa. Muito provavelmente, os nossos resultados não serão reprodutíveis, porque justamente por esse critério subjetivo, quando a gente seleciona os papers de uma revisão tradicional, então acaba dando esse viés maior. Então, a fazer uma revisão exatamente do mesmo assunto, talvez no final nós não tenhamos resultados reprodutíveis, tá? Tá atrapalhando aqui. Isso, vou deixar pequenininho. Então, voltando ali na revisão tradicional, né? Sem probabilidade de combinar os resultados em medida quantitativa e o grau de incerteza é desconhecido, tá? Por isso, por não ter métodos transparentes. Já na revisão sistemática, quais são as características, né? Ela apresenta questões de pesquisas bem definidas. Os métodos descritos são detalhadamente descritos, vamos falar assim, um pouco repetitiva, né? Mas com qual é o objetivo? Diminuir esse viés e quantificar os erros aleatórios. Os resultados, obrigatoriamente, de uma revisão sistemática, se ela respeitar todos os critérios para sua execução, eles terão que ser reprodutíveis, ao contrário da revisão tradicional. Como a estatística, né, lá no lado da revisão tradicional, que nós não conseguimos expor uma análise estatística da nossa revisão de forma adequada, na revisão sistemática a gente consegue isso tem um nome, é a meta-análise. Aqui na revisão sistemática, a incerteza e o risco de viés, eles são quantificáveis. Tá? Então, quais são as desvantagens de uma revisão sistemática, né? Quais são os possíveis pontos fracos de uma revisão sistemática? Viés de publicação, por quê? Porque muitos autores de revisões sistemáticas, eles levam menos em consideração, por exemplo, estudos negativos. Tá? Isso quando eu estou fazendo uma revisão sistemática, mas de uma forma geral, estudos positivos, eles são muito mais publicáveis do que estudos negativos. Até mesmo quando nós produzimos um estudo e ele é negativo para aquela questão de pesquisa, muitas vezes esse estudo, essa análise toda, esse possível paper é meio que deixado de lado e ele muitas vezes acaba não sendo publicado. Então, isso é um viés de publicação e isso é uma desvantagem da revisão sistemática, porque muitas vezes nós não temos esses dados dos estudos negativos, tá? Outra desvantagem da revisão sistemática seria a subjetividade na escolha dos estudos, né? Então, quais estudos que serão incluídos na minha revisão sistemática? Eu vou incluir só estudos, por exemplo, publicados em determinadas revistas, com grau de evidência tal, ou eu vou publicar aqueles TCC, ou eu vou analisar também resultados de TCCs, de tese, de dissertações, que às vezes não são publicados, mas tá lá, faz parte da literatura, a gente pode acessar todas essas informações. Outra desvantagem seria a dificuldade na coleta de informações, a heterogeneidade clínica, né, de pacientes, tratamentos, fatores de confusão,
e até condições associadas, né? Se eu for levar em consideração um determinado paper para outro, né? Então, isso é uma desvantagem. Às vezes, aquela seleção de pacientes do paper A não é exatamente igual ao do paper B, né? E heterogeneidade metodológica, né? Desfechos clínicos e análises estatísticas diferentes. Então, essas são as possíveis desvantagens das revisões sistemáticas. Né? E quando que a gente pode fazer uma revisão sistemática? Bom, principalmente, nós podemos analisar ensaios clínicos randomizados ou não randomizados, estudos observacionais e dados de pacientes de uma forma individual. Então, todos esses tipos de estudos, de ensaios, né, de papers publicados, a gente pode fazer uma revisão sistemática. De repente, eu quero fazer uma revisão sistemática em estudos observacionais, exclusivamente. Eu posso, né? Eu não preciso necessariamente fazer uma revisão sistemática em ensaios clínicos randomizados, que muita gente acaba confundindo e achando que esses são os únicos tipos de trabalhos que podem ser selecionados para as revisões sistemáticas. E quais são os o passo a passo, né, que a gente deve seguir para diminuir todas as possíveis desvantagens na realização de uma revisão sistemática? Então, primeiro de tudo, assim, quando tu pensa em fazer isso, tu vai determinar a tua questão de pesquisa. Bom, eu tenho que definir a minha questão de pesquisa. Por exemplo, eu posso definir, por exemplo, assim, o sistema purinérgico interfere na evolução e no desfecho do câncer de próstata. Essa é a minha questão de pesquisa. Pacientes obesas com câncer de mama, receptor hormonal positivo, tem um prognóstico pior. Então, esta é a minha questão de pesquisa. Tu tem que definir inicialmente, a primeira coisa, seja a tua área, ou tu gosta mais de reumato, ou tu gosta mais de infecto, de pneumo, tu tem que definir a tua questão de pesquisa para fazer a revisão sistemática. A partir desse momento, tu vai registrar a tua ideia, né? Então, tu vai preencher um protocolo para que tu possa executar e tornar a tua revisão sistemática publicável. Esse protocolo é feito aonde? Através do Próspero. Para vocês, mas o que é o Próspero? Assim, eu não sei quantos de vocês já entraram, na verdade é um site que todas as revisões sistemáticas e meta-análises, elas são catalogadas lá nesse site. Para quê? Para que não haja duplicidade. Então, aquela minha questão de pesquisa, quando eu pensei nela, eu tenho que dar uma olhadinha lá no Próspero para ver se ninguém pensou nela anteriormente e se de repente ela já é até publicada ou ela é uma revisão que está em andamento, então não vai valer a pena eu gastar meu tempo revisando, acessando bancos de dados para fazer uma revisão sistemática de uma pesquisa que já está protocolada no Próspero. Tá? Então eu já vou passar para outra questão de pesquisa. Uma vez determinada a tua questão de pesquisa, tu foi lá no Próspero, tu viu que ela realmente é inovadora, ela é uma coisa nova, que ninguém registrou a tua questão de pesquisa, tu vai preencher todo o protocolo do Próspero, tu vai registrar a tua ideia, e essa ideia, eles te dão um aval se realmente é viável e se a tua ideia de pesquisa é aprovada em ao redor de 2 ou 3 semanas, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre o Próspero lá no slide dele, tá? A partir daí, tu tendo o teu registro, tu vai para a estratégia de busca. Estratégia de busca com os bancos de dados, aí tu vai selecionar os teus estudos, tu vai avaliar a qualidade dos teus estudos, né? Porque tu usa, na verdade, tu vai usar artifícios para te determinar o quanto é válido um estudo e como é que tu vai comparar esses estudos, né? Porque tu vai ter um banco de dados e esse banco de dados vai te dar, sei lá, 100, 200, 300, às vezes até mais
papers relacionados à tua questão de pesquisa, aí tu vai ter que selecionar e tu vai ter que avaliar. Ah, bom, eu tenho um estudo muito bom que ele foi realizado com todos os critérios de seleção, ele está totalmente, ele é bem descrito, ele tem uma análise estatística adequada, eu tenho um N bom, mas eu tenho outro estudo que é mais ou menos, eu tenho um N pequeno, a seleção dos pacientes não é tão adequada assim, então eu vou ter que ter um método para avaliar. Ah, eu sei que o peso deste trabalho é superior a este trabalho aqui. Então, isso tudo vai ser descrito na tua revisão sistemática, na hora que tu for escrever e publicar. Isso vai ser importante para quem está lendo, né? O sexto passo seria extração de dados, né? Que tu vai pegar em todos aqueles papers que realmente tu selecionou, a análise estatística, a interpretação dessa análise e, por final, a redação e a publicação da tua revisão sistemática. Então, esses são todos os passos, nós temos 9 passos para seguir para que realmente a tua revisão sistemática seja de um nível adequado e publicável. Tá? Falando um pouquinho sobre a questão de pesquisa, né? Como que tu faz a tua questão, como é que tu determina e como é que tu vai avaliar que realmente ela é uma questão de pesquisa boa. Tem vários, né? Tem Picot, tem o Feiner, o Finer, conforme vocês preferem. Então, assim, ó, o Feiner, né? O que ele determina, né? Se a tua questão de pesquisa é factível, se ela realmente é interessante, se ela é nova, se ela é ética ou se ela é relevante. Então, quando tu formular a tua questão de pesquisa para a tua revisão sistemática ou para qualquer tipo de trabalho que tu for fazer na tua vida, tu vai ter que determinar esses critérios. Aí, se tu vê que a tua questão de pesquisa ela não é ética, ou ela não é nova, ou ela não é relevante, não vale a pena tu insistir nesta questão específica, e aí tu vai ter que passar para a próxima, que preencha todos esses critérios. Aqui falando um pouquinho do protocolo, né, que é o Próspero. Então, o que é o Próspero, né? Vocês depois podem acessar, quem nunca acessou, ou de repente dar mais uma olhadinha, tá? É uma base de registros de dados de revisão sistemática, é uma base totalmente gratuita, ela é mantida pela Universidade de York. Ela foi criada em 2011, então se a gente pensar é uma coisa nova, né? Há um tempo, tem menos de 10 anos, tem 9 anos. Quando eu avaliei, eu preparei esse slide, haviam mais de 52 mil registros no Próspero de revisões sistemáticas em andamento ou finalizadas. O que aconteceu agora nos últimos meses? Cresceu muito isso, né? Em função Covid, né? Então esses registros provavelmente não deve ser mais esse número, deve ser bem mais do que isso. E qual é o objetivo do Próspero, né? É reduzir a duplicidade e o viés nas revisões sistemáticas. Então, por isso que eu falei para vocês, assim, a gente fez uma questão de pesquisa, avaliou todos os critérios ali, conforme o Feiner, só que eu vou lá no Próspero e eu vejo que já existe, né? Então, não tem por que tu gastar o teu tempo para produzir uma revisão dupla. Então, esse é o objetivo principal do Próspero, né? Reduzir a duplicidade e o viés, tá? É um site bem interessante, assim, para dar uma olhada. Vocês colocam o assunto, vem todas as revisões sistemáticas e meta-análises que estão registradas ali, tá? Aqui, na verdade, é um exemplo, né, do que eu procurei. Por exemplo, eu botei purinérgico, tudo em inglês, né? Porque como eu estudo purinérgico, sistema purinérgico, então o que eu botei? Purinérgico e selecionou. Nessa época, quando eu fiz essa revisão, no Próspero haviam 7 registros, tá? Aqui do ladinho, se vocês veem, ó, tem revisão em andamento, aí eles te dizem se é em estudo em animal, se é em estudo em humano, né? Sobre esse assunto específico, não havia nenhuma publicação ou uma revisão sistemática finalizada, tá? Mas se vocês botarem COVID, por exemplo, vai vir inúmeros registros no Próspero.
assim como diabetes mellitus, hipertensão, o que vocês colocarem ali, vocês vão achar bastante coisa. Aí, o que é o interessante? É que vocês vão olhar o que as pessoas estão estudando, o que as pessoas estão pensando, e aquilo ali já vai servir uma base como uma ideia, né? Para começar a pensar numa revisão sistemática sobre aquele assunto que mais agrada vocês. Tá? Estratégia de busca, então, onde que eu faço essa busca? Eu uso os bancos de dados. Quais bancos de dados? Existem inúmeros bancos de dados, né? Quais são os mais utilizados? PubMed, Embase, Cochrane ou Web of Science. Coloquei alguns exemplos, assim. Cada banco de dados tem sua estratégia de busca particular, né? Nem sempre a estratégia do... Nem sempre não é. PubMed é exatamente igual em Embase, então tu tem que saber mexer em cada banco de dados. Uma dica, assim, que eu acho bem interessante, que é uma coisa boa que a pandemia trouxe, vamos falar assim, vamos olhar pelo lado positivo, é que o pessoal da biblioteca, eles fazem treinamentos online. Qualquer um de vocês podem fazer, não sei se vocês já fizeram, mas tem, né, ou online com turmas, ou até individualmente. Na época eu fiz individual. O pessoal que trabalha na biblioteca, eles ajudam muito. Aí tu pede assim, eu quero saber como que eu faço uma revisão sistemática no PubMed. Nossa, tu fica ali 50, 60 minutos com a pessoa, elas te explicam tudo, e aquilo é muito interessante, porque é difícil, né? Se tu nunca fez uma busca dessa forma, com uma estratégia de busca para uma revisão sistemática, é bem complicado. Então, é interessante esse esquema que tem aí na PUC, que vocês podem fazer isso online, vocês não precisam nem estar presencial, combina um horário e fazer. Sugiro, assim, se vocês tiverem um tempinho, de falar com o pessoal da biblioteca e pedir, olha, hoje eu quero aprender sobre estratégia de busca na Embase. As gurias ali, elas são super boas e elas vão ajudar bastante vocês, tá? Aqui só um exemplo, né? Como é que é a estratégia de busca no PubMed? No PubMed a gente usa o Mesh, né? Que é aqui, ó, uma partezinha, não sei se vocês já acessaram isso, se vocês já têm alguma experiência, mas na maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma revisão sobre um determinado assunto, a gente não usa essa estratégia de busca do Mesh, do PubMed. E a diferença de papers selecionados numa estratégia e na outra é assim, ó, é monstruosa. Tu pode colocar palavras-chave no PubMed e por outro lado usar com Mesh, que vocês vão ver que é bem diferente. O número de papers que vem é bem diferente, tá? Só para mostrar aqui, ó, já se eu pegar o Lilacs, eu não vou usar o Mesh, eu vou usar Dex, né? Então, exatamente, tem um site específico para isso, e aí quando tu põe ali, ó, receptores purinérgicos, eles vêm todos os sinônimos, vamos falar assim, de sinônimos relacionados aos receptores purinérgicos. Aqui é o exemplo do meu assunto, né? Por quê? Porque quando a gente coloca palavras-chave para fazer uma revisão tradicional, nem sempre ela vai vir exatamente aquilo que eu colocar. Eu coloquei receptor purinérgico, então lá no PubMed, se eu não estiver usando Mesh, por exemplo, vai vir só aqueles papers que falam exatamente essa palavra. Quando a gente usa essas estratégias, sendo Mesh ou Dex, o que a gente vai ter? Vai ter a busca, né? Eles vão usar critérios matemáticos e vão usar todos os similares para que nos auxiliem naquela busca. Então, vai ser nós teríamos, consequentemente, resultados bem mais fidedignos, vamos falar, e bem mais volumosos também, tá? Uma vez selecionada uma vez acessado o teu banco de dados, tu vai fazer a seleção dos estudos. Como é que é feita a seleção? Em pares, né? Então, no mínimo 2 pesquisadores. Então, eu vou ler e meu par vai ler, né? Baseado nisso, nós vamos selecionar, né, em critérios de elegibilidade do protocolo.
Então, na primeira fase, como eu tenho muitos papers para ler, o que a gente lê? O título e o resumo, né? Aí eu selecionei, eu tenho 100 papers. Daqueles 100 papers, eu li os títulos, li os resumos, o meu par que está fazendo a revisão sistemática também, e aí eu vou selecionar dos 100 papers que foram selecionados lá no meu banco de dados inicialmente, eu selecionei e achei interessante 30, o meu par selecionou e achou interessante, sei lá, 20, 40, e aí depois a gente vai confrontar, vamos falar assim, esses resultados e essa seleção minha e do meu par, e nós temos que entrar num consenso do que realmente é relevante, de o que realmente vai ficar na nossa revisão sistemática. Tá? A avaliação da qualidade. Então, como que eu uso, né? Como é que eu vou determinar, quando eu tenho esses 20 papers selecionados, como é que eu vou avaliar? Porque nem todos têm a mesma qualidade, né? Nem todos foram publicados em revistas com níveis de publicação muito bons. Teremos algumas revistas inferiores e outras revistas com impacto maior. Então, consequentemente, alguns papers serão mais simples do que outros. Mas eu tenho que avaliar essa qualidade, eu tenho que quantificar o peso de cada paper que eu selecionei para minha revisão sistemática. Um dos critérios, uma das formas de eu fazer isso é com Prisma. Aqui tem uma fotinho, na verdade o Prisma também tem um site que vocês podem acessar depois. E o que é o Prisma, né? Nada mais do que um checklist, que eu tenho 27 itens a preencher para cada paper que eu selecionei, para eu determinar a qualidade e o peso daquele determinado paper, para eu analisar depois conjuntamente todos os papers selecionados, tá? Então, o objetivo do Prisma, o que é? Ajudar os autores a melhorar o relato das revisões sistemáticas e das meta-análises. Por quê? Porque eu vou avaliar a qualidade dos artigos que eu selecionei. A extração dos dados, né, de todos os artigos, como é que eu vou fazer isso? E para isso existem gestores bibliográficos, entre eles Zotero, o EndNote, o Mendeley, né, e outros inúmeros, tá? Aqui também fica a dica, né, vamos falar assim, que esses gestores bibliográficos também, se vocês não têm experiência, vocês podem fazer treinamentos, e eu acho que é super válido, tá? Os mais famosos aqui são esses dois últimos, que todo mundo fala, que usa, que tem alguma experiência. O Zotero foi um que eu conheci há pouco tempo, e ele é muito, muito interessante. A parte da análise estatística, né? A gente já está no nosso 7º passo, nosso 7º degrau da escada, então nada menos, né, do que a meta-análise. Então, o que é isso, né? Permite ampliar o enfoque, a direção e a magnitude dos efeitos entre os estudos. Verificar a heterogeneidade dos estudos, porque os estudos eles são diferentes entre si. E como é que eu faço isso? Através da análise estatística. Os dois testes mais usados é o teste Q de Cochrane e a estatística I ao quadrado, que é o teste de inconsistência. Isso aqui é uma coisa bem interessante que a gente vê em inúmeros papers, em inúmeras revisões. Provavelmente vocês já viram, vocês sabem interpretar, então aqui talvez eu vá chover um pouquinho no molhado. Então, o que é esse gráfico, né? Um forest plot. E o que ele está fazendo, né? Ele visa sumarizar numa figura todos os efeitos dos tratamentos e contribuição de cada análise, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um artigo aqui, outro artigo aqui, outro artigo aqui. Essa é a minha meta-análise, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz uma revisão sistemática com 5 papers, tá? O que esse forest plot está me mostrando? Ele é do resumo. Quando eu vou olhar uma revisão sistemática, eu sempre dou uma olhadinha no gráfico, né, no forest plot, porque ele já dá uma visão geral. O autor selecionou 5 papers. E isso aqui quer nos dizer, né,
o peso de cada um, sim, né? O resultado dessa meta-análise, então, a análise estatística desses 5 papers que foram usados na minha revisão sistemática, ela é expressada nessa forma aqui, ó, de diamante. Esse diamante é a minha meta-análise que levou em consideração esses 5 trabalhos relevantes prévios, tá? O preto, na verdade, o que ele é? Ele representa a medida do intervalo de confiança, tá? Aqui, nessa linha vertical, a gente tem o efeito nulo. Tudo que ficar desse lado, então, o lado esquerdo do efeito nulo, é a favor da intervenção, e o que ficar à direita do efeito nulo é a favor do controle, certo? Então, aqui, ó, eu tenho 3 papers que foram favoráveis à intervenção. Então, realmente, a minha questão de pesquisa é, sei lá, comer carboidrato interfere no peso das pessoas? Está relacionado ao sobrepeso? Uma coisa bem básica. 3 papers me mostram que isso. Uma dieta rica em carboidrato cursa com maior número de obesos. Então, é o exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Então, a minha intervenção é favorável para produzir obesos, certo? E aqui não. Então, eu tenho 2 papers que me mostram exatamente o contrário, que a intervenção é desfavorável, tá? Mas no final, quando eu analisar e extrair os dados desses trabalhos, eu vou ter a minha meta-análise e eu ainda mostro para vocês que a intervenção é favorável. Então, isso é uma coisa bem interessante que a gente pode olhar, quando olhar uma revisão sistemática, uma meta-análise, olhar direto o Forest Blot, que tu já vai ter um resumão daquele paper que tu vai ler. Tá? Interpretação, né? O que a gente tem aqui, ó? Tudo que está fora do funil, tá? Isso aqui nós interpretamos como um funil, esse gráfico. Então, tudo que estiver fora do funil é viés. Então, tem maior heterogeneidade. Então, por exemplo, esse paper aqui, essa publicação, tem uma heterogeneidade maior do que aqui, ou aqui, certo? Por quê? Porque está fora do funil. Estimativas de efeitos de estudos pequenos são representados na base inferior do gráfico. Então, todos esses estudos aqui embaixo, eles são estudos menores do que os estudos que estão localizados no ápice do meu funil. Na parte mais superior do funil, pirâmide, como vocês quiserem. Na ausência de viés, o gráfico assemelha-se a um funil, ó. Ele é bem bonitinho, ó. Quanto menos viés eu tiver nos trabalhos que foram selecionados para minha revisão sistemática, mais uniforme vai ter esse padrão de distribuição, né? Se eu olhar aqui, ele não é tão uniforme. Eu vejo que tem muito paper aqui, muita publicação que ficou localizada aqui no meu gráfico. E aqui parece uma coisa mais uniforme, né? Então, se eu tiver 2 revisões sistemáticas e eu olhar esta, interpretando, né, o gráfico, ou essa, eu vou dizer para vocês que o viés é menor nesta publicação do que nessa aqui. Então, talvez ela tenha sido executada de uma forma mais criteriosa para diminuir todas as desvantagens. Tá? Redação e publicação. Até este momento, isso aí já falando mais da minha área, tá? Quando eu falei sobre revisão sistemática e meta-análise, por exemplo, e eu mostrei ali para vocês que tem 7 revisões sistemáticas em andamento, e nada falando diretamente sobre o sistema purinérgico e o câncer. Então, tem muito assunto que ainda não foi abordado, tem muito assunto interessante que vocês podem pensar e podem fazer esse tipo de trabalho, né? Então, é um desafio, assim, para vocês, e vocês olharem as revisões sistemáticas e a meta-análise com outros olhos, e inclusive pensar, eu também posso, como acadêmico, fazer um estudo que tem um nível de evidência muito bom, tá? Gente, na verdade, o que eu queria conversar com vocês
Era exatamente isso, né? E falei sem parar, nem sei se vocês estão aí ainda. Deixa eu só minimizar aqui. Agora eu quero esperar ouvir um pouco de vocês, o que que vocês acharam. Eu me fiz entender, ficou muita dúvida. Se vocês quiserem perguntar, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu primeiro queria agradecer, porque eu achei a aula ótima. A gente está tendo, agora no 8º semestre, uma cadeira de epidemiologia aplicada, né? Que é basicamente leitura de artigos e perguntas para discutir os artigos. Mas eu, para ser bem sincera, eu tô meio muito perdida, os professores explicam as coisas, eu não entendo direito o que está acontecendo. Então, a tua aula foi muito boa para mim, eu consegui entender bem direitinho, assim, o que eu queria. Então, obrigada, foi muito, muito interessante. Que bom que foi bom, né? Então, assim, na verdade, são passos, né? E se a gente... Eu, sinceramente, se alguém tivesse falado sobre revisão sistemática para mim, quando eu estava no 8º, sabe? Porque realmente é uma coisa muito interessante. É trabalhoso? Qualquer coisa em pesquisa que tu vai fazer dá um trabalhinho, né? Mas ele é tudo com protocolo, tudo é didático, né? Então, assim, ó, dá para se jogar nesse mundo aí, tentar fazer alguma coisa, né? Alguma coisa interessante. E conforme eu falei, tem muito assunto ainda que não foi abordado. Então, tem muita coisa para fazer. E aí, gente, que mais? Eu tenho uma pergunta, queria agradecer, eu acho que eu acho que vai ser a única oportunidade de a gente entender tão bem assim o assunto na faculdade. E eu fiquei com uma dúvida, aquele gráfico ali do funil, ele aparece nos artigos geralmente? Porque eu não me lembro de ver. Sim, às vezes sim, depende, né? Depende se o Forest Blot aparece direto, né? O funil nem tanto, assim. E quanto maior o viés deles, quanto pior o funil ali, né? Menos eles vão botar isso pra gente ver, né? Porque aí de repente tu pega aquela revisão, o funil tá todo de um lado só, assim, ó, tu não vai nem perder tempo, porque tu vê que não, né? Então, se for um trabalho bom, né, com menos viés possível, porque tu eliminar todo o viés tu não consegue, eles vão colocar, tá? Com certeza. E tem como consultar isso em algum lugar, caso não tenha no artigo? Não, porque aí, assim, ó, você sabe que epidemia, né, a gente mostra o que é o bonito, né, gente? A gente não mostra o feio, né? Então, provavelmente, eles não vão publicar se ficar na dúvida. Até a epidemia, de uma forma geral, tu vai apertando os números até conseguir, né, chegar no ponto que tu quer. O pessoal da epidemia, né, ali o Mário Wagner, não sei se vocês já tiveram aula com ele fala isso, né? Tu pode chegar com um N miserável lá para ele e tu falar de uma questão de pesquisa, ele vai dar um jeito de chegar no resultado. Mas aí tu não vai botar o teu funil ali, é certo que não vai botar, né? Mas tem porque eu já vi, tá? Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta para a doutora Carla, agora é o momento. Muito boa aula, mas eu sei que também pode trazer perguntas, um assunto tão difícil quanto esse. Eu tenho mais uma então. Se no Próspero já tem o assunto, pode refazer, caso não seja uma boa revisão, enfim. Geralmente eles não permitem. Se tu chegar com a mesma questão de pesquisa que já tem, aprovar, tá? Há um tempo atrás, as revisões sistemáticas, elas não pediam, quando tu for, eu fiz, por exemplo, eu fiz uma revisão sistemática, eu vou publicar, mas eu não registrei ela no Próspero, tá? Não registrei, eu decidi que eu ia fazer da minha cabeça. As revistas de maior impacto, elas exigem o teu registro no Próspero. Futuramente, todas as revistas vão exigir. Há um tempo atrás, isso não era, né? Então, cada vez estão exigindo mais para que tu não tenha duplicidade, tá? Mas eventualmente tem, conforme tu falou, assim, há questões de pesquisas bem semelhantes
e uma muito melhor que a outra. Tem, né? Mas hoje, se tu vai registrar com a mesma questão de pesquisa lá no protocolo, tu não vai conseguir. Não vai. Então, quando tu preenche o protocolo, todos os passos, e tu descreve todos os passos da tua revisão, eles vão analisar isso e aí eles vão te dar uma resposta, tá? Autorizando ou não o teu registro, tá? Entendi, brigadão. Não sei, o pessoal tá tímido, o pessoal entendeu tudo. É. Já que ninguém pergunta, vou fazer mais um. Alguém tem outra? Não, a gente Vai pode lá, ir. Rafa. Tá. Ali no gráfico, aquele que aparece mais comum, que eu esqueci o nome agora, aparece de cada artigo. Aquele de cada artigo, quem faz também é quem está fazendo a revisão, ou aquilo ali é retirado com base no artigo em si, no que já tinha sido feito de análise estatística? Tá, eu vou botar aqui de novo. Deixa eu só compartilhar a tela. Estão conseguindo visualizar? Sim? Sim, sim. Ah, é esse aqui que tu tá falando. Tu perguntou do Forest Blot. Isso, esse. Tá. Cada linhazinha dessas aqui, ó, é um artigo. Um artigo que eu selecionei para minha revisão sistemática, tá? Aqui eu tenho o artigo 1, o artigo 2, artigo 3, 4, 5, tá? Tudo que ficar à esquerda dessa linha vertical é favorável à intervenção. Sei lá, minha pergunta, andar de bicicleta melhora a capacidade cardiorrespiratória. Então, tudo que ficar à esquerda é sinal que andar de bicicleta melhora a minha capacidade respiratória. Tudo que ficar à direita vai me dizer que não, que eu fazer ciclismo não vai mudar a minha capacidade respiratória, tá? Então, eu tenho estudos positivos e estudos negativos. Mas mesmo assim, eu considerando todos esses papers, que são os mais relevantes, eu analisei, a minha meta-análise ficou, o meu diamante ficou à esquerda. Então, ainda é favorável à intervenção. Então, o que está me dizendo? Que o peso desses papers aqui é maior do que esses dois aqui, certo? Então, é isso que a meta-análise analisa, na verdade. A meta-análise nos diz, porque ela pega vários papers, vários artigos que já foram publicados, a gente analisa, a gente avalia, e por final eu vou determinar quantos eram positivos, quantos eram negativos, ou a minha intervenção não muda nada, por exemplo, se eu tiver uma linha exatamente aqui, né, um paper exatamente aqui, ó, andar de bicicleta, que é o exemplo que eu estou usando aqui para vocês, ou não andar, não vai mudar nada a minha capacidade respiratória. É o efeito nulo, tá? Então não é nem a favor nem contra, tá? Não sei se eu te respondi. E daí, esse intervalo de confiança seria uma mera cópia do artigo original, não seria Sim, sim. Isso aqui, ó, isso aqui é um artigo. Isso aqui é outro artigo. E são os Tá? valores por eles fornecidos, Isso assim. aqui é o intervalo de confiança deste artigo, tá? Aqui é o intervalo de confiança nesse artigo, tá? Isso aqui cada desenhozinho, cada figurinha aqui, ó, essa aqui que tá passando meu mouse, é um paper, tá? Isso aqui é do artigo 1, isso aqui é do artigo 2, certo? E todos essa linha do efeito nulo, eles não são nem favoráveis nem contrários à intervenção, certo? Perfeito, brigadão. Deixa eu tirar aqui. Eu vou aproveitar também. E, na verdade, não é uma dúvida pontual, mas assim, pedido de dica, assim. Eu acho que atual a gente está sendo bombardeado por
pelo fomento à busca de artigos, enfim. Tem alguma dica um pouco mais objetiva, assim, para a gente conseguir saber qual artigo, qual revisão é realmente relevante ou não para ser lida? Porque a gente vê tanta coisa disponível que às vezes acho que a gente fica meio perdido, assim, a gente não sabe o que ler ou qual o peso de cada paper que a gente está assistindo. De uma forma geral, quando tu tem uma revisão sistemática e ela passou por todos aqueles critérios, ela tem um impacto, né? Porque ela tem um N monstro, assim, se pensar em coronavírus, assim, tem revisões, eles pegam 2.000 pacientes, 3.000 pacientes, então é diferente de analisar um paper que tem 30 pacientes. Então, eles já fizeram o grosso, assim, do trabalho. Então, quando a gente pega a revisão sistemática de uma forma geral e se ela foi publicada, né, e levou em consideração, não aquele exemplo que eu usei ali no gráfico, que era 5 papers, isso não, praticamente não existe, né, pega muito, pega 100, 200, 300, então ela tem um impacto, tem, com certeza absoluta, tá? O que vocês podem ver? Claro que eu botei ali no funil para vocês saberem que existe, né? Na hora que ele seleciona, tá? Tem que ficar aquela coisa bem simétrica no desenho do funil. Se eu tenho todos os meus trabalhos, aqueles pontinhos lá em cima do funil, putz, não valeu a pena a minha revisão sistemática, porque a qualidade dos papers que eu selecionei é ruim, tá? Ou o que naquele assunto é ruim, foram feitos de forma inadequada, e a minha revisão também vai ser ruim, né? Que mais, gente? Não sei se eu te respondi, te ajudei. Sim, muito obrigada. Então, seria basicamente procurar por revisões por meta-análises com mais número de artigos e procurar o funil, o gráfico funil, assim. Se disponível, o funil seria perfeito. E aí, gente? Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Acho que então seria isso, doutora Carla. Queria agradecer muito, foi super esclarecedor e super didático. Acho que quem já passou por epidêmio sabe o quão penoso pode ser às vezes. Então foi excelente mesmo, muito obrigada. Tá, gente, então era isso, né? Espero que eu tenha conseguido plantar uma sementinha em vocês aí, que tenham um desejo de fazer uma revisão, porque eu acho que realmente vale a pena. Eu acho que vocês estão aptos para isso, é só querer. Tá bom? Então tá, quero agradecer o convite e até a próxima, gente. Até, muito obrigada. Muito obrigado, até. Muito Tchau, obrigada. tchau. Obrigado.